Aleluia. É bom adorar ao Senhor. Quando nós cantamos, as minhas mãos eu quero levantar diante do altar do Senhor. E a Bíblia diz assim: quem subirá ao monte santo do Senhor? Ele diz: aquele que tem mãos limpas, aquele que tem um coração puro e aquele que pode se apresentar diante de Deus. Nesta noite nós possamos levantar mãos santas na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém? Senhor, nesta noite, Pai, Senhor Deus, nós entregamos a Ti louvor ministrado aqui neste lugar. A Tua presença, Senhor, é real aqui, Senhor Deus, e eu tenho certeza, Pai, que ninguém sairá nesta noite da mesma forma que entrou, mas que todos nós aqui nesta noite, nós temos algo para aprender do Senhor. Que a Tua misericórdia venha, que a Tua graça venha e que a Tua unção venha, em nome de Jesus, aleluia. Você pode nesta noite levantar sua mão e dizer comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Ele é fiel e Ele está neste lugar nesta noite. Estamos aí no último elo da nossa campanha, esse mês de fevereiro, trabalhando com Deus Salve Minha Família, Jornada Feliz. E hoje nós vamos estar ministrando Meu Lar, uma extensão do céu, amém? E eu gostaria de convidar você, obrigado aos músicos, gostaria de convidar você essa noite a abrir comigo o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 16. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. A palavra de Deus nos fala de um conselho do apóstolo Paulo. Ele daria nos dias de hoje para nós também. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 16. Quem achou diz amém? A palavra de Deus diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Vamos ler todos juntos? Portanto, olha só, queridos, a palavra de Deus está falando nesta noite que nós temos que aprender a viver o tempo em que nós estamos remindo o tempo, porque os dias são maus. Há 2000 anos atrás Paulo fala isso. Imagina se ele conhecesse o nosso mundo hoje. Imagina hoje, queridos, amém? Você pode se sentar. E quero nesta noite falar sobre meu lar, uma extensão do céu. Você pode falar isso nessa noite? Meu lar, uma extensão do céu. Sabe, queridos, eu tenho falado nas quartas-feiras, para que o céu se manifeste na terra, tem que ter alguma coisa aqui na terra que seja do céu. Aleluia. O que tem no céu? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. E eu quero nessa noite falar para vocês qual seria o conselho do apóstolo Paulo para que o seu lar fosse feliz nos dias de hoje. Qual seria o conselho do apóstolo Paulo à sua casa hoje? Seu lar é um lar feliz? Sua casa é uma casa feliz? Você tem em seu lar um santuário emocional? As pessoas são saudáveis emocionalmente lá? Central terapêutica do amor? É uma central terapêutica do amor? A sua casa é isso? A sua casa consegue ter esse aconchego? Quando as pessoas chegam na sua casa, eles conseguem dizer assim: nossa, que gostoso esse lugar. Um lugar de manifestação da bênção de Deus é a sua casa. E eu quero começar primeiro tópico. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Abra lá comigo o livro Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 29. Um texto bem conhecido de todos vocês, que fala sobre o rico e Lázaro.
Eu gostaria que você abrisse comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 29. A palavra do Senhor, ela começa dizendo assim: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Ele levantou os olhos ao longe a Abraão e viu Abraão e Lázaro no seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quando nós olhamos essa passagem, a palavra diz que este homem rico, ele vivia esplendidamente. Ele vivia de uma forma, tendo tudo, uma vida regalada. A Bíblia diz que ele se vestia com vestes lindérrimas, chiquérrimas. E na porta de sua casa havia um mendigo que desejava se alimentar das migalhas que caíam de sua mesa. Desejava, ele não se alimentava. Isso é uma parábola que Jesus está contando, mas toda parábola que Jesus contava, ele queria ensinar algo para o povo. Aquele mendigo ali, a palavra diz que o único que se compadecia dele era um cachorro que vinha lamber as suas feridas. E ele tinha uma vida ali, pobreza, miséria, mendigando comida. E havia o rico que não dava bola para nada. Porque o problema, queridos, quando eu leio esse texto, Jesus, ele não está querendo falar nada contra a pessoa ter bens e pessoa ter riqueza. Porque nós termos dinheiro é uma coisa abençoada na nossa vida. Quem não quer dinheiro? Agora, o dinheiro ter a gente, aí não presta. Quando o dinheiro domina um homem, quando o dinheiro domina uma mulher, então tudo dá errado. E o Senhor começou a dar essa parábola falando sobre isso. O rico lembrou de 3 coisas tarde demais. Primeira delas, olha o versículo 24. Então, clamando, disse, primeira delas, ele orou tarde demais. Tem muita gente aqui que já poderia ter entregue sua vida para Cristo, mas está deixando para amanhã. Tem muita gente aqui que está deixando o seu casamento para resolver amanhã. Tem muita gente aqui que está com uma vida arrebentada e está empurrando e deixando para amanhã. E o Senhor está falando essa noite: não deixe para amanhã o que você pode arrumar hoje. Não deixa para amanhã o que você pode consertar hoje. Então a primeira coisa que ele fez tarde demais, ele orou tarde demais. Segunda coisa, continua versículo 24. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água, o dedo na água, para refrescar minha língua. Aí como é que ele lembra que Lázaro existia? Em vida ele não lembrou que Lázaro existia, mas quando ele estava em tormento, isso aqui na verdade é texto de Apocalipse, né, irmãos?
falando sobre as pessoas que não têm uma decisão por Cristo em vida. E muitas vezes levam uma vida aproveitando tudo aqui. E quando chegar o grande dia, não tem choro. Porque a palavra de Deus diz que nós podemos até viver sem Cristo, mas nós não podemos morrer para Ele. Por quê? Porque é céu e inferno. Ou você recebe Jesus na tua vida, caminha na presença de Deus, anda certo e vai para o céu. Ou você larga tudo de uma vez e vai para o inferno. Isso é Bíblia. Não tem dois termos. Quem está em cima do muro, já está com o diabo. E nós precisamos entender essas coisas na nossa vida. A outra coisa é que ele fez tarde demais. Lembrou da família tarde demais. Vai lá no 27, diz assim, ó. Então replicou: pai Abraão, eu te imploro que mandes Lázaro à minha casa, falar para os meus irmãos e para minha casa paterna, de que esse lugar é de tormento e eu não quero que ninguém venha para cá. Quantas vezes nós não lembramos da nossa família? Quantas vezes nós não lembramos de ninguém? Temos o pai, temos mãe, não visitamos, não cuidamos. Quantas vezes nós temos família e nós não cuidamos, nós não zelamos. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: o bem mais precioso que você tem não é o seu vizinho, não são as pessoas estranhas. O bem mais precioso que você tem é a sua família, são os primeiros da sua casa. É eles que merecem o seu bom humor, é eles que merecem o seu bom dia em primeiro lugar, é eles que merecem o melhor de você. Então aprenda isso. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Pessoas deixam para lembrar o valor do casamento tarde demais. Pessoas deixam para lembrar o valor do casamento depois que perdem. Pessoas deixam para dar valor à esposa depois que perde. Deixam para dar valor ao esposo depois que perde. E é interessante, quando nós trabalhamos com aconselhamento pastoral, não é nenhuma e nem duas vezes que a gente atende mulheres que dizem: pastora, eu sou uma pessoa frustrada, porque nada do que eu faço está bom, nada do que eu faço vale alguma coisa, tudo que eu faço está errado, porque eu sou uma incompetente, porque eu não sei fazer nada. E muitas vezes quando chega de noite, aí está querendo alguma coisa comigo. Muitos homens tratam a esposa desse jeito e acham que de repente depois vão ter uma recompensa ou conseguir viver de uma forma especial. Mas eu quero dizer para vocês: amor, carinho, isso é uma coisa que precisa ser semeada todos os dias. Mulheres frustradas, mulheres que se sentem como um objeto, nós cansamos de atender mulheres assim. E homens que vêm para a gente e dizem: pastora, tudo que eu faço não é bom, e eu me sinto um lixo, eu me sinto o homem mais incompetente, porque parece que tudo que eu faço para minha esposa não tem valor, não tem uma palavra agradável, não tem uma palavra de bênção na minha vida, não tem nada. Mas sabe quando as pessoas vão aprender a dar valor? Quando perde. Quando perde, vai aprender a dar valor. Porque Lázaro aqui, que ele tinha uma vida miserável, mas ele vai para o céu. O rico tinha uma vida regalada, mas ele não dava bola para nada. Mas quando ele perdeu a sua vida, ele olha e ele começa a lembrar que Lázaro agora poderia pelo menos molhar o dedo na água e molhar a sua boca. Talvez Jesus estava falando: por que você, enquanto que rico, não foi lá e deu um pedaço de pão para Lázaro? Nós precisamos aprender algo na nossa vida. A nossa boca tem um poder muito grande de matar pessoas, de matar sentimento. Marido e mulher aqui nesta noite, aprendam algo. A sua boca, a sua forma de tratar o cônjuge tem poder de matar o sentimento. Quando se fala: pastora, o amor morreu na minha vida, não é que o amor morreu, é que foi tão mal regado,
Foi tão maltratado que secou. É a mesma coisa que você pega uma planta e deixa ela sem regar ela. Ela seca e ela morre. E assim é o casamento. Você precisa aprender ter tempo de qualidade com seu cônjuge, ter tempo de qualidade com sua esposa, com seu esposo. Comece a tratar bem. A sua grosseria não vai levar você a nada. Tem mulher que pensa que casou com aquele namoradinho que era tão apaixonado, tão simpático, tão querido, quando casa é um ogro. E não é diferente de um monte de homens que se decepcionaram também, namoraram aquela princesinha, aquela coisa mais linda, e quando casaram, acordaram de manhã, não era a princesinha, era a bruxa do 77. 71? É porque eu não assisto há muito tempo. Mas queridos, a gente brinca, mas é uma verdade. Palavras machucam e criam feridas. Aprenda como homem e mulher de Deus a ser diferente. Não dê valor para o seu filho quando você perder. Não dê valor para a sua filha quando você perder. Tem crianças que são tão carentes. E aí, não vamos longe não, tá? Culto infantil aqui embaixo. Culto infantil que tem de criança carente aqui na igreja. Criança carente, criança que se você der atenção, ela necessita daquilo porque ela não tem em casa. Porque ninguém tem tempo para eles. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Sem autocrítica, não há progresso na nossa transformação. Sem autocrítica, não há progresso na tua vida. O que é autocrítica? É eu olhar e dizer onde eu estou errando. Aonde eu estou errando? Porque a maioria das coisas que nós gostamos de fazer é dizer, é porque ele é assim. Mas quando eu faço uma autocrítica, eu começo a olhar para a minha vida e perguntar o que eu estou fazendo de errado. O que eu estou fazendo? Eu estou dando meu tempo de qualidade para o meu filho, para minha filha, para o meu esposo, para minha esposa. Eu estou dando meu tempo. Porque quando nós casamos para quê? Para constituir família, não para destruir família. Nós casamos para constituir. O que precisa ser tirado da sua atitude, do seu temperamento? Aonde está a sua deformidade no seu caráter? Onde está a sua deformidade? Precisa ter mudança. Jornada feliz, minha casa, uma extensão do céu. Eu quero dizer para vocês, a minha casa é uma extensão do céu. Ainda que muitas vezes quando vai todos almoçar juntos, é aquela bagunça, e corre para um lado, corre para o outro, um fala, outro fala. É uma extensão do céu, porque a Bíblia diz quão bom e quão sábio é que os irmãos vivam em união. Quando a sua família está reunida ao redor da mesa, quando tem oração lá, quando tem comunhão lá, é Deus se manifestando na terra, na tua vida, na tua casa e na tua família. Eu estava conversando esses dias com o Sérgio, dizendo assim, nossa, ano passado foi um momento tão difícil, que a nossa casa ficou aproximadamente, mais ou menos um mês, sem ninguém pegar um violão, sem ninguém fazer às quintas-feiras uma carninha, sabe? E aí você olha e diz, meu Deus, quando vai voltar a alegria para minha casa? Quando vai voltar para minha casa? Porque lutas todos nós passamos, dificuldade todos nós passamos, mas nós temos que entender, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Conserta a tua vida, conserta teu casamento, conserta teu relacionamento. Sabe qual é o problema? É nossa falta de maturidade. Por exemplo, eu vim de uma casa onde minha mãe governava. Meu pai, um homem trabalhador ao extremo. Mas ele chegava em casa, ele guardava o dinheirinho do fumo na época, porque ele se converteu, parou.
e o resto botava lá para a mãe administrar. E ela era uma pessoa muito organizada. Se sua esposa é organizada na administração, não tem nada de errado nisso. Pastor Sérgio vem de uma casa onde o pai governava. Pensa que nós temos problema? Nós não temos problema. Eu respeito aquilo que ele quer fazer, ele respeita. E quando eu entendo que marido e mulher, uma só, como é que eu vou querer o mal dele e ele querer o meu mal se nós somos uma só carne? Então aí o que acontece? Casais se casam e não tem maturidade para isso e acaba dando briga, acaba sendo um desastre. Casa abençoada não é onde o cara é machão, bate no peito e diz que quem manda sou eu. Casa de sacerdote é casa onde ele olha e diz: eu e minha mulher temos neste lugar um ambiente feliz e os nossos filhos estão debaixo da nossa proteção. Nós precisamos entender os valores, nós precisamos entender o que o Senhor quer conosco. E aí nós olhamos o que precisa ser mudado. Não deixa para amanhã. Outra coisa, para a sua casa ser uma extensão do céu, nós vamos para uma oração que Jesus Cristo ensinou. Vai lá, abra comigo o livro de Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Se você não achou, quiser acompanhar aqui, diz assim: tu porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito se falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tem de necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu reino. Venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, é o reino e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O que tem a ver a oração do Pai Nosso com uma jornada feliz? O que tem a ver a oração do Pai Nosso com uma vida abençoada? E eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Versículo 10, a palavra de Deus diz assim, ó: venha o teu. Quando fala venha o teu reino, ele está falando de senhorio. Quando vem o reino de Deus na minha casa, o Senhor está ensinando os discípulos a orar. Quando o reino de Deus vem na minha casa, quem governa é Deus. Vem o teu reino, o reino é governo, o reino é reinado. Existe um rei, existe alguém que governa lá. Então quando eu digo Senhor, vem o teu reino sobre a minha casa, vem o teu reino sobre a vida do meu marido, vem o teu reino sobre a vida da minha esposa, vem o teu reino sobre os meus filhos. Então o reino de Deus vai se estabelecer na sua casa, porque é uma oração que o próprio Jesus ensinou. Quando nós olhamos, vem o teu reino, quando Deus governa, o diabo não tem êxito na sua casa. Quando Deus governa, o inimigo não tem êxito. Quando Deus governa, outros espíritos não governam. Eu tenho falado nas quartas, 2 corpos não podem usar o mesmo espaço. Se é Deus quem governa a tua casa, demônio não pode ficar lá. Esses espíritos de confusão não governam. Se você orar esta oração de verdade, ela vai se cumprir, mas você precisa ter um coração pronto a se submeter. Você precisa estar pronto a se submeter ao reino de Deus na sua vida. E isso não é fácil, porque tem renúncia.
Não é fácil, tem que renunciar a algumas coisas, tem que ter um coração pronto para aprender. Quem quer aprender? Quem é ensinável? Quem gosta de olhar e dizer, poxa, nisso aqui eu não estou legal, nisso aqui eu vou mudar, isso aqui não é para mim, isso aqui não condiz com o Filho de Deus. Quem tem um coração como Samuel, fala que o teu servo ouve, aleluia. No meio de um mundo corrompido, no meio de um sacerdote corrompido, Samuel crescia em graça. E aí a Bíblia diz que Deus chama Samuel, Samuel, e ele fala que o teu servo ouve, aleluia. Ouve é praticar a palavra. Ouvir Deus é trazer o céu na terra, é trazer o céu na tua casa, amém? Versículo 10 ainda diz assim, ó: faça a tua vontade assim na terra como? No céu. Agora me responde, assim na terra como no céu. Vamos lá, no céu, alinhamento, o Pai, o Filho, anjos, querubins, serafins, tudo alinhado. Quem não estava alinhado lá foi expulso. Tudo alinhado no céu. E ele diz, faça a tua vontade assim na terra como é no céu. Então ele está dizendo, Senhor, como é no céu, faz aqui na terra também, Senhor. Assim como o céu é lindo, é maravilhoso, faz aqui também. Quando nós olhamos o que acontece na minha casa, que a minha família faça a vontade de Deus, que o meu marido faça a vontade de Deus, que os meus filhos vivam a vontade de Deus, e que o nosso relacionamento prevaleça a vontade de Deus. A Bíblia diz, queridos, que quando um casal está brigado, as orações são interrompidas. A sua oração, quando você está brigado, antes de orar, conserte. Porque senão a Bíblia diz que elas são interrompidas e elas não chegam até Deus. Como fazer a minha casa se parecer com o céu? E eu quero perguntar nesta noite. O céu nós sabemos como é. Mas o inferno? Eu vou falar algumas coisas aqui, você vai ver se isso tem na tua casa. E você vai dizer para mim nesta noite se a sua casa é uma extensão do céu ou do inferno. Essa palavra é dura, né? Mas não tem como palavra dura para mudar a atitude da gente. O que tem no inferno? Tem ódio. O inimigo odeia você e odeia a sua família. O inimigo odeia o seu ministério. O inimigo odeia quem você é em Deus. Tem briga. Tem briga na sua casa. Não é aquelas briguinhas que acontecem de vez em quando, só para ter uma conversa mais quente. Eu estou falando, tem briga constante. Ninguém se entende na sua casa. Tem medo lá? Seus filhos têm medo quando você altera a voz dentro da sua casa? Tem medo? Tem trevas lá? Tem gritaria? Tem presença de confusão? Você pensa em um lugar terrível. É um lugar de dor, um lugar de desespero. Era onde o rico foi parar. Ele dizia, Senhor, esse lugar aqui é de tormento. A sua casa tem essas coisas? Agora quando você pensa no céu, céu é lugar de adoração. Céu é lugar de louvor. O que acontece na sua casa? Tem louvor lá? Tem adoração na sua casa? Para o céu se manifestar na terra, a minha casa tem que ter hino de adoração. Para o céu se manifestar na minha casa, quando eu dirijo meu carro, tem que ter louvor e adoração. Quando eu estou na minha casa, tem que ter louvor e adoração. Tem que ter oração na minha casa. Queridos, entenda nesta noite, o céu se manifesta na terra quando na terra tem alguma coisa do céu. Aleluia. Tem louvor lá. Você pensa no amor. Na sua casa tem amor. Porque o céu, a Bíblia diz que Deus é
Mais forte, queridos, Deus é amor. Tua casa tem amor? Tua casa tem beijo? Tua casa tem carinho? Tua casa tem alegria? Tem júbilo lá? Tem paz na sua casa? Porque eu estou falando de céu aqui. Tem manifestação de Jesus na sua casa? Tem oração ao redor da mesa? Que é parecida a sua casa? Com o céu ou com o inferno? O céu é a presença de Jesus. O inferno é a presença de demônios. E aí nós precisamos orar. Venha o teu reino, faça-se a tua, assim na terra como? Versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia. Todos os dias, queridos, o Senhor está falando, você tem que orar para ter provisão diária na sua vida. Tem pessoas que ficam estressadas porque de repente acabou alguma coisa em casa. E o Senhor está falando, olha, eu vou prover para você. Ore assim, o pão nosso de cada dia. Nós somos acostumados a ter que ter tudo sobrando para que não haja vestígio de alguma falta. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus falou para a gente orar todos os dias, dizendo, o pão nosso de cada dia. Está falando de provisão. Tem dependência de Jesus na sua casa? Tem dependência de Jesus na sua casa? Isso é o pão nosso de cada dia. Versículo 12: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está falando aqui, tem perdão na tua casa? Tem perdão no teu casamento? Ou quando existe uma briguinha, você enterra defunto de 20 anos atrás? Tem perdão lá? Porque Jesus está falando aqui, ó, se você perdoar, eu vou te perdoar. Se você não perdoar, eu não tenho compromisso em perdoar os teus pecados. Isso é Bíblia. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. A maneira como eu me relaciono com Deus fala de como é a minha relação com as pessoas. Queridos, entenda, toda a pessoa que tem intimidade com Deus, que é madura em Deus, que ora, que jejua e que busca a presença de Deus, tem relacionamento bom com pessoas. Sabe por quê? Jesus ama pessoas. E quando Pedro, ele se encontra com Jesus, Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes, então apacenta as minhas ovelhas. Se você ama Jesus e quer ver o céu se manifestar na tua casa, ame pessoas, ame vidas. Mas como é que você vai amar vidas se você não consegue amar a carne da tua carne? Se você não consegue se relacionar com pessoas da tua casa? Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu entendo pessoas. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu amo pessoas. Presta atenção, durante muito tempo, ministerialmente falando agora, eu me posicionava de uma forma muito firme. E com o tempo eu comecei a aprender algo também na minha vida. Jamais concordar com o pecado, mas aprender a ser alguém que ame pessoas. E ter paz do que ter razão. Tem pessoas que nunca vão servir a Deus como a gente, como pastor, gostaria que servisse. Tem gente que nunca vai ter paixão pelo ministério como a gente tem. Mas nós precisamos amar essas pessoas e andar com elas, porque Jesus nos amou. E agora eu quero que você abra comigo o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 45. Se você não ama a sua família,
Imagina você obedecer esse texto bíblico aqui. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 45, a palavra de Deus diz assim: ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu. Isso aqui é Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Jesus olhou e disse: eu, porém, vos digo: amai os vossos e orai pelos que vos. Queridos, preste atenção nesta noite. Aprenda a amar a sua casa. Porque Jesus está dando uma ordem. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha só. Será que eu e você estamos no nível de viver isso? Será que eu e você estamos no nível de alguém falar mal de nós e nós amarmos esta pessoa? Alguém fala mal de nós e nós oramos por esta pessoa? Eu quero dizer para vocês que eu já passei de fase, aleluia. Eu, em nome de Jesus, sou alguém curado, sarado. Pode doer um minutinho, mas eu já estou, Senhor, leva para a cruz em nome de Jesus, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Mude de fase. Mude de fase. Agora imagina eu não suportar a família. Imagina eu não suportar filho. Eu não suportar filha, não suportar genro, não suportar nora. Se ele está mandando amar os inimigos, imagina a minha família. Nós precisamos entender isto. Não perca a sua família por seu mau gênio. Não perca a sua família por causa do seu temperamento ruim. Mas começa a viver essa palavra aqui. 45. Para que vos torneis filhos. Olha que palavra dura. Se eu não amar o meu inimigo e não orar por quem me persegue, eu não sou filho de Deus. Essa palavra, quando eu li, eu disse: sangue de Jesus tem poder. Olha só: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, e vir chuva sobre os justos e sobre injustos. Ele está falando aqui: olha, vocês têm que amar os inimigos e orar por aqueles que vos perseguem, porque quando eu mando chuva do céu, eu mando chuva para o bom, eu mando chuva para o ruim, eu mando sol para o bom, e eu mando sol para o ruim. E assim vocês precisam fazer também. Mas se a gente não consegue fazer isso com nossa família, você quer que sua casa seja uma extensão do céu? Diga comigo: amor sacrificial. Eu me sacrifico pela minha família. Amor sacrificial é quando eu me sacrifico pela minha família. Efésios 5, 25, para encerrar. Efésios 5, 25. Um pouco antes diz assim, pode deixar aberto aí onde eu falei. Um pouco antes diz assim: mulheres, sede submissa aos vossos maridos. E ele está falando aqui: obedecei os vossos, sede submissa aos vossos maridos. Maridos que temem ao Senhor. Será que é difícil ser submissa? O que é submissa? É sobre uma missão. O marido tem uma missão de trazer muitas vezes sustento para sua casa, de trazer, sabe, estabilidade para sua casa, de trazer proteção para sua casa. É difícil se submeter a um marido desse? Não. Mas olha o que ela diz. A Bíblia está falando para os maridos: maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. Amor sacrificial. Porque muitas mulheres, meu Deus, a Bíblia diz serem submissas. Não é difícil.
Quando você é uma só carne, quando você caminha junto, quando você tem uma visão, querido, não é difícil. Agora, quando ele olha para os homens e diz: maridos, amem a vossa esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amor sacrificial. Amor sacrificial. E eu quero só contar um testemunho aqui para encerrar nesta noite. Esse testemunho aconteceu mesmo. E o pastor estava ministrando sobre casamento e falando desta palavra, dizendo: olha, esta semana alguns de vocês vão provar o que é ter que amar sacrificialmente. E ele disse que ele saiu daquele lugar e na segunda a esposa tinha médico para pegar um laudo, e ele e a esposa entraram no consultório e sentaram lá. E o médico disse: não é boa notícia que eu tenho para dar para vocês. A sua esposa está com um nódulo maligno no seio. E isso é um nódulo câncer galopante. Vocês vão passar um momento muito difícil da vida de vocês. O nódulo já está com 3 centímetros. E ele disse que ele pegou a esposa e ele saiu daquele lugar. Vocês imaginam, quem já teve um laudo de câncer, eu imagino que é como se estivessem colocando uma sentença de morte na nossa vida. Ainda que nós cremos que o Senhor ele tem poder para sarar, nós temos testemunho aqui neste lugar, mas é como uma sentença na hora. Ele diz que ele sai daquele lugar, ele pega o carro, ele e a esposa choravam. E ninguém abria a boca para dizer uma palavra, porque eles não sabiam o que falar. Quando ele chegou numa certa altura, ele disse que ele encostou o carro num lugar e ele disse assim: presta atenção no que eu vou dizer para você. Um dia eu prometi no altar, e eu vou te amar, e eu vou me sacrificar por você, com cabelo ou sem cabelo, com saúde ou sem saúde, passando por dificuldade, com sexo ou sem sexo. Eu vou me sacrificar por você, porque eu te amo e você faz parte da minha vida. E eles se abraçaram, eles choraram ali, eles falaram, passaram 1 ano, processo de quimioterapia, caiu o cabelo, passaram por um processo terrível, mas existia amor sacrificial. E quando o amor é sacrificial, eu amo até o fim, eu cuido até o fim, em nome de Jesus. Assim tem que ser o relacionamento de vocês. Nesta noite, jornada feliz, o céu se manifesta na sua casa. E eu pergunto para você nesta noite: sua casa é uma extensão do céu? Ou é uma extensão do inferno? E eu nessa noite quero orar por vocês. E eu quero dizer para vocês que sua casa pode ser transformada pelo poder da palavra de Deus. O que a igreja precisa não é palavra, o que a igreja precisa é praticar a palavra. Só tende paz com todos no que depender de vós, já mataria totalmente a briga da sua casa. No que depender de vós. Diga: no que depender de mim. Mais forte: no que depender de mim, eu vou ter paz com minha família. Diga: eu vou amar minha família, em nome de Jesus. Não porque ele é bonzinho, não porque ele é lindo, não porque ele é feinho, não porque ele é arteiro, mas eu vou amar porque é minha família, em nome de Jesus. Amém.